amigos do Sinão na Web. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre os bastidores do poder. Comigo na bancada hoje, o subeditor da editoria de política do Jornal A Crítica, Aristide Furtado. Bem-vindo, Ari. Obrigado, Nilton, pelo convite. Bem, a gente vai começar falando neste Sinão de hoje sobre o sorriso amarelo do vice-presidente da República, Michel Temer, que esteve aqui em Manaus nesta terça-feira para tratar sobre a Operação Ágata, a operação das Forças Armadas, aqui um exercício militar aqui na região amazônica, mas seria inevitável, Ari, ele passar por aqui, não ser abordado sobre política. E, na verdade, não falou absolutamente nada. Qual seria a razão? Olha, o período é propício, né? Nós estamos aí à beira das convenções. O Michel Temer é o presidente nacional do PMDB. Está licenciado. Está licenciado, mas ainda é um dos caciques que tem força e comanda as articulações nos estados. É de se estranhar. Bem, a hipótese mais provável é que o cacique local, ministro do PMDB, é repleto dessas subdivisões aí regionais, é o senador Eduardo Braga, né? Já traz alguma indicação do silêncio dele sobre o tema aqui. Que está numa contenda com o governador Omar Aziz, que ontem estava ao lado de Michel Temer, quando Temer foi abordado sobre a sucessão municipal. Na verdade, eu fiz a pergunta ontem em uma coletiva ao vice-presidente da República. Ele aceitou falar só de duas coisas: Comissão da Verdade e Operação Ágata. E aí eu perguntei. Na primeira ocasião ele fez que não ouviu. Na segunda eu insisti com ele: presidente, e a sucessão municipal aqui em Manaus, o PMDB vai ter candidatura própria? E aí ele olhou, deu um sorriso, amarelou, avermelhou, pintou uma paisagem no rosto e não disse nada. O contraponto a esse silêncio do Temer, que é até explicável, né? Seria indelicadeza dele ele afirmar qualquer coisa hoje num cenário que está complexo, né? Principalmente com a ida do governador, do senador e ex-governador Eduardo Braga para a liderança do governo, né? Que deu uma embolada no meio de campo. Ele não iria declarar nada. Agora, se por um lado Michel Temer não falou nada, né, sobre a eleição, do outro lado, o prefeito amazonino Mendes descascou ontem, descarregou a sua artilharia em um evento na Assembleia contra o senador Eduardo Braga. Não poupou. Bem, aí a situação então começa a se estressar novamente. E Ari, já faz de Manaus um cenário de indefinições. Vamos considerar que este céu da sucessão municipal, da pré-campanha, continua nublado, sem sinal de que essas nuvens carregadas possam passar e a gente veja aí, afinal de contas, um cenário mais de tranquilidade. Eu acho que tudo é jogo de cena mesmo, né? Se a gente pensar a política como um grande palco, né, teatral, onde esses personagens eles incorporam determinados papéis, eu acho que está tudo dentro do script. Quem está na prefeitura com os problemas que enfrenta uma administração na questão do transporte, você veja que, por exemplo, até pautas que são do governo do estado são levadas à administração. Ainda ontem, um grupo de taxistas levaram um caixão com uma pessoa, né, com um motorista que tinha sido assassinado na noite anterior, para dentro da Câmara, para reivindicar a segurança pública, que é uma agenda do governo do estado. Exatamente. Então, as tensões de uma administração municipal, às vésperas de um processo eleitoral, é claro que o prefeito não vai declarar de imediato que é candidato à reeleição. Eu continuo acreditando na ideia, até o último momento, pelos dados que a administração nos indica, que o prefeito está construindo aí condições para a sua candidatura. E o histórico dele. E o histórico de em outras ocasiões aqui na política amazonense, dizer que não é candidato e acaba sendo, né? E olha, não dá nem para pegar como parâmetro 2010. O amazonino disse, não vou ser candidato. Bem, 2010 foi um cenário à parte.
se ele sai candidato ao governo, como tinha planejado, ele ia ficar sem retaguarda. Vamos só lembrar que o vice-prefeito dele era o Carlos Souza, deputado federal Carlos Souza hoje, que tinha sido preso naquela circunstância lá do caso Wallace, do deputado que foi cassado e depois chegou a falecer em decorrência de problemas de saúde e tal, envolvido supostamente com crime organizado aqui na cidade. Irmão do Carlos. Irmão do Carlos. O Carlos estava vulnerável, se volta uma articulação de adversários, por exemplo, como o Braga, que estava emplacando o Omar como candidato, poderia muito bem levar à cassação do Carlos na Câmara, e o amazonino ficaria assim à retaguarda de uma máquina pública para apoiá-lo. Sem falar que naquele ano também o Sabino, em articulação com o presidente nacional do PTB, e dizem as más línguas, com o apoio do então governador Eduardo Braga, já tinha minado a força do amazonino dentro do partido. Sem partido. Ele não tinha partido e não tinha máquina. Daí desistiu. Agora a situação é diferente. Ele tem máquina, está com recurso e está cheio de programa social. O interessante, na semana passada ele declarou a situação da saúde dele debilitada. E houve até quem entendesse que ele de fato falava com sinceridade. Mas essa semana, Ari, eu já ouço dizer que, na verdade, o prefeito faz um jogo altíssimo de blefe. Continua blefando, então o meio político não acredita. Ele afirmou ontem, não estou doente, estou estafado. Coisas de amazonino. Coisas de amazonino. Vamos fechar aqui com um assunto que eu sei que você está acompanhando e muito bem, que é o caso do projeto do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado, no sentido de dar celeridade ao julgamento de prefeitos e, evidentemente, se essa lei passar pela Assembleia, tem aí uma lista caudalosa de políticos do interior do Estado que poderão entrar na lista dos fichas sujas e, consequentemente, estar fora da eleição deste ano. Ari, ontem o presidente da Assembleia disse que agora sim, que agora vai dar andamento nessa matéria, que amanhã, aliás, que nesta quarta-feira vai vai designar o relator dessa matéria. Você acha que vai? Até parece que as coisas são muito simples, né? Você administra um poder legislativo, mas você não administra a cabeça de deputado. E a cabeça de deputado funciona em função das suas bases. Ninguém vai tirar no próprio pé. Veja bem, se essa matéria não interessa e vai complicar ainda mais a vida dos prefeitos, que são a base eleitoral de vários deputados, bem, se é verdade que isso complica e se há uma pressão lá da base para que não seja votado, acho muito difícil que a matéria seja votada, apreciada e colocada já em prática. Não nos esqueçamos que o registro de candidatura começa no dia 7 de julho. As convenções vão do dia 10 ao dia 30, dia 7 é o registro de candidatura. E logo depois se abre o prazo, creio que de 5 dias para o Ministério Público impugnar. Creio que não há mais tempo hábil. Quer dizer, quando é do interesse da Assembleia, ela vota. Bem, né? Já vi o projeto chegar de manhã e à tarde sair prontinho de lá. Aquele da ficha limpa do deputado José Ricardo até hoje está bolando. Exatamente. Não, esse foi aprovado. O que não foi aprovado foi do auxílio paletó, né? Esse que a gente está falando aqui do TCE, ele chegou no início de fevereiro com a promessa, logo depois do presidente Ricardo Nicolau, de que ele seria colocado em votação. Não foi, aliás, não tinha nem relator, ainda não tem, vamos esperar essa quarta-feira para ver se vai ter relator. Agora, Nilton, é uma questão séria, não pode ser discutido no calor de uma eleição. Sou favorável à lei ficha limpa e é um dos grandes avanços para a política brasileira. Agora, veja bem, contra uma decisão do TCE não tem outra instância. Tem que ser as modificações têm que ser debatidas, compreendidas pela sociedade, encaradas com seriedade pelos deputados. E os prefeitos têm que participar desse debate também, porque não se pode negar o direito de defesa, mas o direito de defesa não pode ser eterno e esses processos não podem caducar ali. Exatamente. Está entendendo? Prefeitos julgados depois de morto. Não pode, que é o que acontece muito. Bem, se por um lado eles têm ali esses currais que continuam administrando, mas tem também a pressão da sociedade. Tem que ter. Bem, é isso aí. Agradeço a presença hoje do nosso colega Aristides Furtado e o Sinão na Web volta amanhã. Até lá.